Minha gente do esporte, um grande abraço. Estou com um ar assim de sexta-feira da paixão, né? Pô? Mas no domingo a gente vem com ressurreição. Com certeza, Magalhães. Não é, Magalhães? Com certeza. Ô, meu pai do céu, vou te dizer, hoje é o dia 17 de abril de 2025, tá certo? Quinta-feira da paixão, Quinta-feira Santa, como se chama, né? Nesse processo da Semana Santa, dentro de um calendário cristão. E hoje é o programa de número 64, aqui do É Pra Valer. Magalhães, tudo bem? Bem, a gente não sabe se está bem pro futebol paraense. Mas bem. hoje o Remo tem, pelo menos aí da esperança tá no Leão, porque pô. Ficou meio complicado ontem a situação do Paysandu, ficou na lanterna do campeonato agora e vamos ver como é que o Luizinho Lopes... Ele vai falar daqui a pouquinho pra gente aí, Luizinho Lopes, Luan Freitas falou alguma coisa também, vai passar os melhores momentos, hoje o programa tá recheado. Então bora lá, mas eu quero saudar a todos e eu queria justificar o seguinte, pessoal, a gente depende de pessoas, né? Isso. Depende de pessoas, a gente, para formar um trabalho em equipe, não só de pessoas. Você vê, quando você vê esses, falando do Paysandu ontem, por exemplo, um grupo de profissionais bem pagos, é bom que se dizer, pelo menos que é alardeado, e você vê as dificuldades para tocar. Imagine quando a gente tem um outro grupo para desenvolver um tipo de trabalho no mundo de hoje, a gente vai tentando se adaptar. Mas eu quero fazer um registro aqui de agradecimento. Antes de apresentar a primeira matéria que eu vejo, você falou em lanterna do campeonato, mas eu vejo aí uma luz no fim do túnel. Agora, tem um detalhe, Ricardo Grupo Poço. Tu botar chinelinho para trabalhar a base, vai dar esse chinelinho que a gente tem aí no futebol. Futebol brasileiro hoje é um bando de chinelinho. Tem que voltar a usar tamanco, pô, como fazia o Gentil Cardoso. Eu era menino, mas os jogadores usavam tamanco, que, segundo o Gentil Cardoso, foi um dos maiores técnicos que o futebol... Lá vem esse cara com antiguidade, mas eu sou penta. Eu sou antigo, mas eu sou penta. Vocês são moderninhos e estão ganhando o quê? Estão penando para... Não viram nada, né, Matheus? Não viram nada pô. Então o Gentil Cardoso, lá no Paysandu, quando veio e dava escola para os outros, né? Usava o tamanco, que era para o pé ele ficar firme ali, eu não sei qual é a explicação científica, e botava pó antisséptico granado, que era para não dar frieira no pé dos jogadores. Né? Era aquele, porque hoje em dia o cara joga futebol numa chuteira que nem molha o pé, pô. O senhor falou em chuteira, na última Copa São Paulo agora, o Romário chegou no vestiário e disse: alguém tem patrocínio de chuteira aqui? Não tem? Todo mundo chuteira preta. Todo mundo jogou chuteira preta. Então, é isso. Mas a matéria que nós vamos mostrar é essa, não sei. O que tem a ver o Ricardo Gluck? Pô, peraí, chama lá. E a gente recebeu do Matheus Miranda, que é assessor de comunicação da federação, e o próprio presidente da federação me mandou também esse material aí. Que é um pequeno, é um teaser, vamos colocar um teaser pequeno aí pra gente, não chama spoiler, né? Que hoje em dia é spoiler, é bonito. Sobre o campeonato de futebol amador que vai acontecer, chancelado pela federação. A gente tem aí pouco mais de 30 segundos para poder passar e na segunda-feira a gente passa a matéria completa. Então bota aí. Bem, hoje é um dia muito importante para o futebol paraense, o dia que a gente celebra o início de um grande projeto. Um projeto que reúne todas as ligas municipais no estado do Pará, que são pequenas federações nos municípios, que coordenam as competições municipais e que formam uma rede impressionante de 1.500 clubes municipais em todo o estado do Pará. Bom, esse vídeo tem em torno de eu vi esse vídeo, tem 1,39 segundos. Se tiver um erro, 2 segundos para cima ou 2 segundos para baixo. A margem de erro, né? Mas nós vamos colocar na íntegra na segunda-feira, para a gente discorrer mais sobre esse tema, que eu até gravei um áudio, gravei mesmo, tá lá, se ele quiser usar, pode usar. Olha, tá aqui, você disse isso, disse e continua acreditando. Para mim, é a luz no final do túnel. Ontem, esse campeonato aí, a gente vai colocar mais ainda a matéria na segunda-feira, porque vem com mais detalhamento, que a gente vai se prender ao jogo de ontem e a expectativa para o jogo de hoje do Clube do Remo, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Ontem foi mais uma... Pô, dá vontade de chamar mais uma porrada, mas eu não vou falar, vou falar taca. É assim que a palavra mais moderna é taca. Mais uma do Paysandu.
Não, mas acontece que da outra vez foi 9, ano passado foi 8, aí tá, eu vou esperar 7, porra. Eu vou esperar, a torcida do Paysandu vai esperar 7 jogos sem ganhar. Não, mas é que o Paysandu está decidindo o título com o Leão, está decidindo o título com o Goiás, vai decidir. Porra, mas assim... Quer dizer que qual é a meta do futebol? Não é ganhar? Claro, resultado para disputar mais competições? Porra, e os caras acham que tá ruim, pô. Isso para mim é difícil ter que engolir, cara. Esse discurso que eu ouço hoje em dia de colega de imprensa, de jogador de futebol, como é o nome? Esses executivos, essa modernidade que tá aí. Executivo de futebol, um cara que nem conhece. Será que o cara desse conhece o que é uma família torcedora de um clube lá na Baixada, na periferia? Ou mesmo que seja num apartamento. Chutou uma bola. Chutou uma bola. Jogou, paga a carteira. Pode ter jogado, paga outra coisa, pô. Não, paga ficha, paga tucum. Que é tucum? Pois é, não sabe nem que é tucum, mas fica falando em COP 30. Né? Então é irritante. Oh, meu Deus, quinta-feira santa, calma, o Judas ainda nem beijou Jesus. Vai beijar mais tarde. E quem não pode se furtar isso, Matoso, é a Tuna. A Tuna. Mas só deixa eu concluir o raciocínio aqui desse evento que a Federação Paraense de Futebol anunciou. Nós vamos detalhar mais na segunda-feira, porque nós vamos ter jogo. Tivemos ontem, teremos hoje o Remo, tem de novo sábado e domingo. Remo e Paysandu. E tem Tuna e Águia. Então, na segunda-feira, a gente vai ter mais tempo para discorrer. E não só na segunda-feira. Nós vamos falar muito sobre esta proposta que a Federação Paraense de Futebol fez com o Campeonato Amador, envolvendo em torno de 15 mil atletas. Tá? Eu vou logo dizendo, Ricardo, não bota chinelinho para ficar apresentando o teu projeto. Chama Zé Augusto, Landu, Balão, chama esses caras doidos, que é para ensinar como é que se joga futebol, não é só... Pô, ganhou o quê? Olha, esse velho não sabe. Sou penta, vocês ganharam o quê? Eu sou de uma geração penta. Eu vi. Vocês vão ter que me engolir, pô. É verdade. Bora lá, Magaga. É a Tuna, Matoso. A Tuna aqui apresentou o Ju Alagoano e o Luan, né, que são aí atacantes. Ju Alagoano, jogou pelo Capitão Poço, e o Luan, lateral direito, serão novos contratados para reforçar a Tuna para a Série D do Campeonato Brasileiro. É uma oportunidade única, né? Ano passado, para falar a verdade, eu quase vim para cá, infelizmente não deu certo. E esse ano eu recebi a proposta novamente e não pensei duas vezes. Falei para eles, deixei claro que era a primeira opção. E é uma chance única. Tenho certeza que com um grupo bom, um elenco bom que tem, vai brigar para subir para a Série C. Então a expectativa é a melhor possível para a gente fazer um bom brasileiro. Expectativa boa, né? Em jogar aqui no clube de grande expressão, que é a Tuna Lusa. Estou muito feliz de estar aqui. Espero estrear com o pé direito, conseguir esses 3 pontos. E o foco de toda a equipe do grupo é buscar esse acesso para a Série C. E é isso que a gente vai buscar do começo até o fim. A proposta boa, como eu falei, tem um time de grande expressão aqui do Pará. Eu não pensei 2 vezes dessa proposta, pensei 2 vezes e recebi essa proposta. Estou muito feliz de estar aqui. Pô, esse rapaz, o alagoano, se ouve bem. Sim. Né? Eu me lembro de alagoano, eu era garoto também, tinha um jogador chamado Valdir Alagoano. Ele jogou aqui, depois o filho dele foi zagueiro, jogou pelo Clube do Remo, e o Valdir Alagoano, quando saiu do Remo, foi para a Tuna. Eu me lembro de um amistoso, né, da Tuna, o saudoso Valdir Alagoano, ele fez 1-0 para a Tuna, aí o Remo empatou, aí o Remo desempatou, gol contra do Valdir Alagoano. É uma coisa do futebol, mas era um lutador, um batalhador, e agora é o Júnior. Ju Alagoano. E é isso, é uma expectativa, é uma... Ele fez um bom campeonato pelo Capitão Poço. Fez um bom campeonato pelo Foi bem, como você falou, foi bem falado, é um cara que é voluntarioso, um bom atacante. Eu acho que a Tuna tem muito a ganhar, o Inácio tem muito a ganhar, porque a gente já tem o Jaime ali, já tem o Édigo, tem o Ronald que chegou também, e agora o João Alagoano, porque a gente sabe que é turno e retorno a Série D. Né? Então, sendo turno e retorno, tem que ter peça de reposição, ainda mais na Série D, que os campos não são maravilhosos, mas é o que há, né? Isso. Então, é a expectativa da Tuna para o final de semana. Eu comecei a fazer um agradecimento, mas aí está na cabeça esse jogo de ontem. A gente
vou te dizer, pô, as desculpas mais esfarrapadas que a gente ouve é um negócio impressionante. Porque a bola, qual foi o problema? Estava redonda. Mas não é redonda a bola. Não, mas agora da bola quadrada. Pessoal, eu quero agradecer muito as manifestações de vocês pelo Instagram, pelo Facebook. Eu vou responder à medida do possível. Eu já disse para o pessoal daqui, olha, ofensa não acrescenta em nada, né? Isso aí pode deletar, bloquear, que isso não faz falta. Isso aí eu prefiro cocô de gado ou de cachorro que serve como adubo. Ofensas não servem para nada. Mas as críticas, como aquele que diz, porra, Matoso, eu sei que tu é Paysandu, porra, mas dá mais notícia do Remo. Eu vou responder uma por uma, mas é bacana, isso tudo é legal. Dentro de um contexto, dentro do que está aí, pessoas de outros estados, inclusive de Goiás. Muito bacana isso aí. Muito obrigado pelo incentivo, pelo estímulo de vocês. E a nossa forma de apresentar o SEI, que pode parecer ácida, é crítica, mas não é no sentido de avacalhar ninguém. Pode parecer, é de estimular, dizer, pô, a bola é redonda, cara. A bola tem 2 lados, vocês estão querendo me convencer que ela tem 3? Não tem. E sabe o que é interessante nisso, Matoso, que você falou do agradecimento? Obrigado mesmo. É que nós percebemos que o programa tem chegado onde a gente não imaginaria que ia chegar. Chegamos em Goiás, onde um comentário foi de que nós teríamos... Esse programa poderia ser passado em nível nacional. Pô, isso é bacana, isso é legal, porque, como você usa esse termo, né, estimula a gente a poder fazer um trabalho cada vez melhor. Com toda a dificuldade que a gente tem, estamos sem patrocinador, sim. Você quiser patrocinar a gente aí, pode mandar mensagem para o Matoso aqui para a gente poder acertar tudo, mas a gente vai continuar fazendo o trabalho da melhor maneira possível. Emissora mesmo. A emissora e por aí vai. Tem que pedir, Matoso. Não pedir, não adianta. O pessoal não pede like. Isso tem que like, pedir. lá o cara tá com 50 milhões de... Fica pedindo like. Aí aparece com... Como é? Com BMW. Pronto. Não sei o quê. Tem que pedir. Pedir patrocínio, pedir like. Tem que ser isso mesmo. Senão a gente sai do ar, Matoso. É verdade. Mas a gente vai insistindo. Então, essa que é a situação Tunalusa brasileira e o agradecimento, posteriormente, nós vamos mostrar aí o que a gente tem recebido. Tá bom, pessoal? A próxima, manda lá. Melhores momentos ou piores momentos, a gente não sabe. Não tem nada do Águia do Marabá? Águia de Marabá, assessoria de imprensa do Águia, não colocou nada em tempo hábil pra gente na hora da produção do programa. Já mandou de madrugada, fica para outro dia. Para outro dia. É o Silvio Criciúma. Isso, com certeza. Mas parece que só tem o Silvio Criciúma que fala lá no Águia de Marabá, pô. Quando não é o Silvio Criciúma, é o Silvio. Quando não é o Silvio, é o Criciúma. Quando não é nenhum nem outro, são os 3. É o Silvio Criciúma. Vamos lá, melhores momentos. Melhores momentos ou piores momentos, a gente não sabe, né? Chapecoense 2, Paysandu 0 no Mangueira. Bora. Vai rolar a bola para a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série B aqui na tela do Canal 14. Paysandu e Chapecoense no Mangueirão. Tem o aquecimento do jogador do time da Chapecoense. Rolou a bola no Colosso do Bengola. Papão precisa da vitória. Chapecoense também precisa da vitória. São os primeiros movimentos de Paysandu e Chapecoense. Lá vem o Rossi. Dominou a bola, passou ali o Edilson, ele faz o levantamento, buscando ali o Vargas, dominou o Vargas, vai marcar o Papão, defendeu o goleiro da equipe da Chapecoense. O Léo Vieira recolheu e é dele. Reveja, a bola do Rossi veio ali para o Vargas acabou batendo errado. Lá veio o Vargas de novo, dominou a bola, meteu para o Rossi, segurou o Rossi, prendeu aqui do lado direito para o Edilson, chuteira bonitona. Lá vai o Edilson, recebeu do Rossi, fez o levantamento pro Nicolas, a cabeçada para fora. Perde uma grande oportunidade ali o Nicolas. Aqui nesse primeiro tempo. O cruzamento foi do Edilson. Torcedor quase grita o gol da equipe bicolor. Veja, o levantamento do Nicolas, ou melhor, do Edilson para a cabeçada do Nicolas. Vem a Chapecoense. Concatena o jogo aqui pelo meio. Recebeu o Maílson, bico da grande área, batido. Gol da Chapecoense. Maílson bateu forte, recebeu no bico da grande área. E a falha do Matheus Nogueira. Reveja, a bola passa embaixo do goleiro do Papão. Vai Maílson para a bola, escanteio para o time da Chapecoense, cortou Matheus Nogueira, perigo não passou, sobrou, vai marcar o João Paulo. Gol
Gol da Chapecoense. O Matheus Nogueira cortou, a bola voltou. E ali para o João Paulo, só fez colocar a bola. O Matheus ainda tenta a defesa. 2-0 Chape. Veja. Lá vem Paysandu, Marlon. Recebeu, dominou, papão, a pressão. Ele é uma batida para fora. Eu vi o gol aí. A bola foi para fora. Lá vem o Ítalo. Dominou a bola, sai do primeiro. Sai do segundo, vai mandar o sapato daí. O Ítalo, batida. Rapaz, a bola foi para fora. Safou-se o papão. Lá vem o Benítez. Dominou a bola, batida para fora. Recebeu o Benítez e bateu para fora. Reveja. Paysandu fez o levantamento ali. Ele é a cabeçada do Nicolas. Defesaça. Léo Vieira fechando o gol da equipe da Chapecoense. Bom momento do Papão. Reveja. A cabeçada do Nicolas pro chão. Vem Paysandu. Brigando pela bola. Bora Papão. Benítez dominou. Recebeu ali. Edilson fez o levantamento. A cabeçada do Nicolas para fora. Mais um bom momento do Papão. Lá vem o Paysandu ainda. Brigando pela bola. Recebeu agora o Giovani. Dominou, meteu para trás ali. Concatena o jogo o Paysandu. Trabalha pelo meio. Borazzi. De letra fez o levantamento. Olha o Eliel. Rapaz. A puxeta totalmente para fora. O Paysandu perdeu uma grande oportunidade do Papão. Vai o Papão pro ataque ainda. Fim de papo. Papão conhece a sua terceira derrota na competição. Aqui o torcedor fica na bronca. Chapecoense 2, Paysandu 0. Acho que não tem muito o que falar, não. Qualquer coisa que eu falar aqui vai soar como desculpa e nós somos homens pra caramba. A gente botou o time nessa situação e a gente vai tirar o mais rápido possível. Só que não adianta ficar falando, a gente tem que trabalhar, continuar trabalhando muito forte. Ajustar mesmo que a gente tá errando, porque a gente chega, a gente não faz o gol e lá atrás a gente tem tomado bastante gols. Mas tudo vai soar como uma desculpa, mas a gente é homem e a gente vai tirar o time dessa situação. Voltou dos melhores momentos. Voltou dos melhores momentos. E aí, dizer o quê? É pra rir ou pra chorar, né, Matheus? Olha, o que a gente viu... Vou fazer uma análise bem... Não vou fazer uma análise profunda no momento, porque a gente sabe que o tempo aqui é curto, mas, Matoso, foi o pior jogo que o Paysandu fez. No comando do Luizinho Lopes. Foi o pior jogo que o Paysandu fez. Por que eu te falo isso? Porque o Paysandu entrou, a meu ver, com uma boa proposta de jogo, mas o Luizinho jamais, eu tenho certeza absoluta do que eu estou falando, o Luizinho jamais pensou que ele tomaria 2 gols da Chapecoense no primeiro tempo. Para que ele pudesse reverter a maneira que ele estava jogando... Peraí, professor. Como é que o Luizinho, ele achava o quê? Que os caras iam jogar feito Curupira? Matoso, eu tenho quase certeza disso. Não, porque é o seguinte, a proposta da Chapecoense era se defender, claro. Mas a questão toda é que nenhum treinador jogando em casa, Matoso, espera tomar 2 gols no primeiro tempo. Porque se ele tivesse trabalhado para tomar... a gente vai tomar 2 gols no primeiro tempo, então no segundo tempo eu vou fazer isso. Ele não tinha feito o que ele fez. Ele colocou um time no segundo tempo totalmente desorganizado. Naquele momento ele não sabia o que fazer. Luizinho, eu sei o que tu estás passando, eu sei o que a tua cabeça pensa, eu tenho certeza do que a tua cabeça pensa em fazer, só que tem hora que não dá, como você disse na entrevista que daqui a pouco a gente vai ver. O dia virou noite. Não que a noite seja ruim, mas o dia virou noite, né? Porque nada deu certo. É bem verdade, Matoso, que quando ele coloca o Giovani numa posição errada, dificulta. Quando ele coloca o Benítez para fazer a função de meia, que um dia fez o Nicolas e deixa o Nicolas lá na frente, a meu ver, tá errado. Quando ele pega o Eliel, que claramente... Ele deveria manter o Nicolas aqui, que já sabe fazer isso. Não tá fazendo gol. Então bota o cara aqui, pelo menos ele tem oportunidade. Perfeito, Mato. Perfeita aí experimenta leitura. O Benítez... Perfeita leitura. O Benítez não é um cara de armação. Ele chegava para poder trabalhar, mas não é armação. Então, quando ele coloca o Eliel, que claramente disse na entrevista coletiva dele que já prefere jogar de centroavante, porque é forte, 22 anos, carrega bem a bola, ele coloca o cara na ponta. O Edilson do lado de lá, segundo tempo, não fez absolutamente nada. Nem para armar a jogada, para poder soltar o PK, que o Paysandu estava jogando mais pelo lado esquerdo. Então, o que eu quero dizer é que, por ele não ter esperado tomar esses 2 gols, ele não soube o que fazer no segundo tempo.
De novo, não vou te crucificar, Luizinho. Não vou te crucificar. Porque eu sei, eu já vivi isso na pele, Então, quando a gente vê que a gente não espera, a gente vai, pô, abafa. Paysandu entrou ontem com Eliel no segundo tempo. Eliel, Benítez, Nicolas e o Borazzi. São 4 atacantes. Perfeito. Mas e a armação aqui? Meter a bola pra e eles? A armação aqui? Aí ele tirou o Vargas e colocou o Giovani. Perfeito. Só que o Giovani jogando na ponta. O Giovani não tem preparo físico para isso. O Giovani não tem velocidade e explosão para jogar na ponta. O Giovani é o clássico 10 ainda. Quando ele percebeu... quando ele percebeu que o Giovani não ia dar conta, o Giovani começou a jogar um pouco mais no meio, tirando o Benítez de lá para poder jogar ele para dentro da área. Foi quando o Benítez começou a acertar os chutes lá que, trabalhando como pivô, o Nicolas estava fazendo. Então, foi um time desorganizado, um time que jogaria mais 90 minutos, mais 120 minutos e não ia fazer nenhum gol, porque a bola não entrou agora. É aquela coisa, o que fazer? E agora, diga-se de passagem, Matoso, você vai ver a entrevista coletiva dele, mas não tem como a gente não culpar quem trouxe os atletas. Não tem como a gente não culpar quem trouxe os atletas, porque olhar para o banco e tu não vê uma opção é meio complicado. Às vezes a gente fala isso, eu sempre digo aqui quando alguém do outro lado, esse cara jogou futebol, eu joguei. Mas jogou aonde? Não joguei em lugar nenhum, porque eu era ruim. Me mandaram embora, disse, olha, vai estudar, vai ser... Aí me deram uma lata de leite condensado antigamente, botava um fio assim, vai narrar jogo. Aí eu comecei a me meter, mas eu via quem jogava. Sim. Aí eu entendi por que me barraram. Porque eu era ruim, o Pelé era bom, o Ozé, o zagueirão, o Ozé era... O sarrafo era aqui em cima, né? Mas eu fui ver que eu digo, porra, perdi para aquele Ozé, acho que era um zagueiro, um pai do Cleberton, que jogou no Remo. Era o Ozé, zagueiro do Liberato de Castro. Ali não passava. Eu duvido que o Ozé matasse uma bola para o adversário. Duvido. Da ordinária, né? Acertava no pescoço do adversário, mas a bola não ficava ali. Tá entendendo? Então eu vi os caras que jogavam, o goleiro que... Tá entendendo? E aí eu fui aprendendo com esses caras. Eu disse, é por isso que eu não fui jogador. Ou seja, não ia ser enganador. E nem ia estimular ninguém para lá. Entra lá, que os caras lá do Belém são otários, eles pagam bem, tá entendendo? Sim. É duro ter que engolir isso, pô. Não, porque, sinceramente, você quando me fala, professor, que nem um técnico espera tomar 2 gols, esperava que o zagueiro fosse entregar no primeiro jogo? Não, também não esperava. Esperava que o outro também fosse matar? Porra, que diabo de espera é essa, pô? Não, desculpe. Não, o teu contraponto é perfeito. Eu sou Zé da galera. Matoso, o teu contraponto é perfeito. Sabe por quê? Porque o treinador, ele tem um trabalho, um planejamento feito. Só que futebol é feito de seres humanos. É claro que a gente tem que esperar. Mas quando eu digo que ele não esperava tomar esses 2 gols da maneira que foi, porque a proposta dele... E começou dessa forma. Mas não começou bem o jogo. Mas quando o Rossi, ele toma aquela entrada... Se bateu não, tomou uma entrada, né? E a gente sabe que... Eu não vou culpar ninguém aqui, mas muitas vezes tá dando trabalho, vamos tirar. O Rossi hoje é um dos melhores jogadores da Série B. Acontece isso. Derruba logo o cara. Acontece isso. Tira o cara, tá dando trabalho. Então, acontece. Treinador pede isso, preparador pede... Algumas peças pedem isso. E foi o que aconteceu. Depois que ele saiu, no segundo tempo, o Paysandu não começou a organizar o jogo. Teve um volume de jogo naqueles 10 primeiros minutos só. Mas a bola não entrou. É complicado. Cada jogo eu entendo tecnicamente. Mas assim, eu olho... Mas tem que fazer a crítica. Sim, eu olho muito como torcedor. É por isso que às vezes o camarada diz, ele torce pelo time e tal. Não. Eu torço pelo futebol do Pará. Remo e Paysandu, eu quero que chegue no G4. Claro. Tá certo? Então, e quando jogar um ou outro que ganhe o melhor. Sim, mas tu torce pro Porto, já quer saber demais da minha vida. Matoso? Né? Então, o que fica complicado é que cada jogo... Eu vi ontem um pedaço, que depois eu gosto da resenha. Sim, Eu gosto da resenha. Eu gosto de resenha. Bola é resenha. Principalmente depois do jogo. Não é brincadeira, é resenha. É resenha. Presta atenção. Eu vi ontem, no programa da equipe do meu querido Guilherme Guerreiro, que a gente tira sarro, eu tirei com ele aqui. Guerreiro, tu fica mordido quando chamo lá o teu programa de Chora na Torre. Hoje eles estão dizendo, chora no 14. Chora no 14, pô. Estamos chorando no 14.
Mas hoje à noite, se Deus quiser, nós vamos ficar alegres. Eu sei que a parada é difícil lá em Ribeirão Preto, o Remo, mas não tem conversa. Eu vi o Dinho Menezes fazer um comentário assim não sei se foi pro Tomás. A gente olha pro banco de reserva, tu não vê um papaxibé, tu não vê um roedor de caroço de Tucumã, tu não vê um comedor de piquiá com farinha, tu não vê um cara que come pirarucu assado na brasa com pirão de açaí, tu não vê um pereba naquela porra daquele banco, porra. Ou seja, o Paysandu não é o time do Paysandu, é um grupo de jogadores que veste a camisa do Paysandu. Você me desculpe, eu quero ver quando a gente ganha, começa a ganhar e pode me avacalhar que eu aceito. Pode falar, porra. Porque não dá, porra. Esses caras não estão recebendo salário? O que eu ouço do Roger Guilherme do presidente do Clube do Remo? Porra, não dá para formar um time bom com um público desse. E os patrocínios da televisão? E aquele monte de patrocínio que aparece aí na tela? E as bets, que tem dinheiro que são... E os bet disso, bet daquilo, bet daquilo que está dando bronca às bets com o Bruno Henrique, com o Paquetá e outros que não aparecem tanto, né? Então, gente, a gente está aqui reclamando, o choro é livre. E o pior que a gente vê é que tem valores. Qualidade. E, cara, a gente vê, mas eu não sei o que diabo é, porque é isso que dá um... Mas quando eu falo isso, não é barrismo, não. Porque eu vou trazer aqui para vocês os grandes esquadrões, tanto de Rio e Paysandu. No caso é o Paysandu, quem está aqui no Chora no 14. Né? Do Paysandu, eu vou mostrar para vocês até o time que causou aquele... Até o Penharol veio aqui para padecer. O Paysandu topa qualquer parada. Quando perde é por descuido. Porra, é descuido demais, né, mano? Muito até. Mas depois vem a virada, a gente espera. Tu vai ver que metade daquele elenco era caboclo daqui. Eu não sou contra os caras de fora. Esses dias nós mostramos uma matéria aqui do Dico, o goleiro do século. O Dico veio de onde? De Colatina, Espírito Santo, jogou em Brasília, veio para o Esporte Clube Belém, brilhou no Clube do Remo, ficou em Belém, um dos empresários mais bem-sucedidos. Então nós não temos nada contra quem vem de fora. Agora, porra, que venha, né? Contribuir com o Estado, com o futebol, com a economia. Agora, Matoso, só para completar aqui... programa de tanto choro. Só para completar aqui, o Patrick que está na mesa agora aí, o Luizinho Lopes falou também aqui um pouquinho. Bom, primeiro, quando o colega fez a pergunta, na verdade eu não quis dar desculpa com relação a um pouco tempo de recuperação. Na verdade, eu só falei para ele que nós tínhamos que nos levantarmos, que amanhã a gente já tem que viajar novamente, né? Realmente tem muitos clubes em igualdade, não diria igualdade porque a gente tem mais jogos que os demais. A Chape agora só foca nessa, mas também fizeram uma viagem dura, enfim, não é desculpa, né? Só falando que a gente tem que se levantar rápido, porque não dá tempo de ficar muito tempo no chão, que a gente já vai ter que entrar em campo sábado às 4 horas. Concordo com você que nós iniciamos com uma postura boa, apesar de não ter finalizado tanto, mas a gente estava ritmando, estava começando a encontrar os espaços, principalmente pelo lado direito. Cara, a Chape finalizou 3 vezes e fez 2 gols. O primeiro chute da Chapecoense no jogo foi gol. O segundo foi uma bola para fora, a terceira foi aquele rebote ali que a bola entrou. Então, assim, realmente a fase, no último jogo foram 2 bolas na trave. A nossa bola não entrou com naturalidade. Como a gente toma um gol muito cedo, né? A gente trabalhou muito internamente motivacional. Depois eu acredito que pesou, né? Vai quebrando um pouco da confiança, vai perdendo um pouco da lucidez, né? Eu profissionalmente preciso, assim, estar lúcido, não posso me emocionar. Né? E aí tentei trazer para eles, né, que jogo se vira, jogo se empata, né, dentro de casa, né, perante o nosso torcedor, a gente não pode se entregar. E às vezes a gente precisa passar por isso para tentar identificar quais são os problemas. Você falou sobre o Rossi. É claro que o Rossi é um jogador especial, mas a gente não pode viver só dele, né? Temos que encontrar outros caminhos, é isso que a gente vai procurar fazer. Ele sentiu ali, por isso que saiu. Nós fizemos um jogo muito bom contra o Goiás, cara. Eu nunca vou me furtar de assumir a responsabilidade. Seria fácil para mim, o time jogou muito. Aquilo é uma coisa que me incomoda, porque o futebol ele tem memória curta. Quando você joga bem como jogou contra o Goiás e não vence, se na sequência não for boa, isso vai entrar tudo numa vala comum. Né? E aí nós mexemos muito contra o Vila, o time oscilou. E hoje, infelizmente, quando nós tomamos o gol, deu uma pane, a gente não conseguiu mais... Né, assim, ter lucidez para que a gente... Por exemplo, quando a gente volta para o segundo tempo, a gente ainda cria umas 2, 3 situações e a nossa bola não entra, né, cara?
A nossa bola, na verdade, não entrou. Se nós tivéssemos feito algum gol naquelas 2, 3 oportunidades ali que o Benítez estava envolvido, de repente dava um ânimo novo. A torcida estava doida para nos ajudar. Um dia que foi noite, o adversário chutou 3 vezes no primeiro tempo e fez 2 gols. E aí? Luizinho Lopes, é aquela situação, né? O dia virou noite. Tentou mas fazer... o jogo foi à noite, pô. Pois é, tentou fazer aí, dar uma explicação. O Luan Freitas deu a explicação anteriormente que nós, segundo ele, né? Nós colocamos o Paysandu nessa situação e nós vamos tirar o Paysandu dessa situação o mais rápido possível. Eles reconhecem isso. Agora, com relação a técnico, a informação vem do cronista Gínio Menezes, de que o Paysandu estaria antes do jogo, conversando com o Alan Al, técnico do Noroeste, e o Rodrigo Santana. Alan Al. Alan Al. Técnico do Noroeste atualmente, e o Rodrigo Santana. Ex-Remo. Eu acredito, Matoso, que não é momento para tirar o Luizinho ainda, tá? Mas, entre mandar 10 jogadores embora e mandar o treinador sempre vai ser a Costa Larga. Mas sempre foi. Sempre foi assim. Eu quero te lembrar o seguinte, eu estava ontem ouvindo as transmissões, a gente fica ouvindo, para depois não achar que está pensando só. Sim. Eu estava ouvindo o meu querido Rafael Andrade, a equipe dele lá da Pariana, Trindade. que é uma rádio web. Rafael Trindade, da rádio web Pariana. Ouvi um pedaço pela Marajoara, ouvi um pedaço para ver se... será que eu estou vendo isso? E eu vi quando o Dinho falou essa história também, quando ele disse, eu quero dizer que essa informação não foi depois do resultado, foi antes. Pois é. E eu não soltei a notícia para depois não dizer que eu estava agitando os ambientes bicolores. Pois é, mas o fato é o seguinte, esse Luan que falou aí, ainda há pouco, esse camarada fez elogios aqui, né? Sim. Porra, esse cara é um cara jovem, papapá. A gente não vai crucificar. O que a gente faz aqui, o questionamento, porque o que está acontecendo, gente? Qual é o problema? Tem problema de relacionamento no elenco? Tem problema de grupo? Sempre teve. Sempre teve. Em qualquer que seja o grupo humano, tem família. Não tem aquela história, papai gosta mais do que a minha filha, a minha mãe, ele gosta mais do que o fulano. Isso é normal entre seres humanos. Mas quando a gente vê marmanjos, profissionais, que recebem seus salários, com uma série de direitos, que moram em lugares como poucos, pera lá, pô, que tem um foco e metas a alcançar. Faz o que gosta. Suponho. Em tese. Suponho. Né? Porque tem gente que está ali porque, não, eu vou ganhar, eu quero saber que eu recebo no final do mês. Tem gente, várias profissões que é assim. Está ali porque vai receber no final do mês, mas não ama aquilo que faz. Paysandu joga só sábado contra o Operário. Né? É o momento de tentar se reerguer aí. O Paysandu já viaja, né, para poder encarar o time do Operário no Paraná. E vamos aguardar porque hoje tem o Clube do Remo. Bom, esse aqui é o detalhe. Então, só uma coisinha para quem duvidar. Sim, Matoso, tu vai fugir da aposta que tu fizesse com o camarada lá de Goiás, o Thiago? Não. Nem pode mais, né, Matoso? Não tem, porra. Eu não sou frangalho, porra. Sou homem, porra. Ok? Eu sou... Sou, porra. Tá entendendo? Não tem conversa. Não vou. E outra coisa, repara o que eu cantei ainda há pouco. Mas depois vem a virada. Aí eu quero ver os caras dizendo, tá aí, Matoso, ganhamos, foi o título, penta da Copa Verde. Eita, vocês são os caras. É assim, pô. É assim. Hoje presta, amanhã não presta. Só lembrando que se eles ganharem a Copa Verde, é por eles que aqui vem 10 cesta básica. Bom, então, Leão, me conte do Leão. Hoje, Leão. Leão, daqui a... Vamos ver o Camutanga? Então, o zagueiro Camutanga fala aqui com a gente. Bom dia, a gente sabe da responsabilidade que é jogar aqui no Remo e quando eu cheguei aqui, antes de eu vir, eu já tinha olhado o elenco e a gente sabe o elenco qualificado que tem, então não é surpresa nenhuma. A Série B é um campeonato muito difícil, mas a gente tem que se adaptar durante todos os jogos, todas as partidas, então a gente tem um elenco muito qualificado e espero que a gente continue mantendo essa pegada para fazer uma grande Série B. Camutanga, Matoso, é o zagueiro recém-contratado da equipe do Clube do Remo. O Clube do Remo já embarcou para enfrentar a equipe do Botafogo, né, de Ribeirão Preto. O Daniel Paulista, que é um treinador de Ribeirão Preto. E vamos aguardar e ver o Clube do Remo, como é que ele vai se portar diante dessa boa equipe do Botafogo. O Remo que é o 8º colocado até o momento na competição. Né, e a gente vai torcer, nós vamos torcer, na verdade, para que o Remo saia de lá com um bom resultado. Qual é a posição dele? Zagueiro.
Hein? Zagueiro. Zagueiro. O Remo está ali com o zagueiro, tem um Klaus. Sim, Klaus, o Alvarinho. O Castro. Ele já entra jogando? Pode jogar? Não. Dá Até não, o momento eu acredito que não. O Clube do Remo está em 6º lugar, né? Naquela situação de pontos e sabemos que é um adversário difícil. Sim. Aliás, Edson Matoso, para com esse negócio de adversário difícil. Me diz qual é o jogo fácil da Série B. Não tem jogo fácil. Não tem jogo fácil. É por isso que eu defendo uma tese, quando a gente faz as críticas, pelos resultados. O Paysandu perdeu 2 jogos dentro de casa. Só para confirmar, Matoso, o Remo, com o resultado de ontem, o Remo é o 9º. É o 9º. Sim, é verdade. Era o 6º. Falei até o 8º aqui, porque ontem estava com o 8º. 9º lugar, o Clube do Remo. Mas quando tu olhas aqui a pontuação... Está parelho. Está parelho. Então, é um adversário que como todos, o Botafogo de Ribeirão Preto é uma equipe das mais fortes do interior paulista, que é um futebol pegada. Sempre a gente faz uma relação que quando a gente diz assim, o Campeonato Paraense não é parâmetro para o Campeonato Brasileiro. Para mim é fraco. É fraco. Mas qual é o resultado pior? É que os nossos fortes sofreram para ganhar das equipes que... eu não vou dizer que são fracas, mas tu já acabar de dizer que futebol. Quando a gente compara com o Paulista, Claro. Quando tu comparas um jogador como o Memphis Depay, porque só o salário dele pagava 16 equipes do futebol paulista, eu vou dizer que o nosso é forte, quando a gente fica dependendo ainda de renda de jogo, pelo amor de Deus, eu jamais pensei que eu fosse ouvir esse tipo de conversa. Mas isso fica um debate também para segunda-feira. Então é assim, porque o Botafogo é um time acostumado a jogar com quem? Com Depay e companhia, Sim. com Abel Ferreira e companhia, com Neymar e companhia. Esses são os adversários que o Botafogo tem. Então é esse o time que o Clube do Remo vai enfrentar hoje. E o Daniel Paulista, com aquele jeitinho meio mineiro, né? Ele é de lá, né? Ele é daquela região. Não, ele é de lá. De onde? De Ribeirão Preto. De Ribeirão Preto. Então pronto, ele sabe como é que é. O que eu me lembro muito de Ribeirão Preto era um ataque que tinha lá. Sócrates e Geraldo. Era um ataque fantástico, entre outros grandes jogadores que atuaram no futebol. E o Botafogo, que é o 15º, com 1 ponto apenas. Pois é, para você ver, apesar do Clube do Remo ter hoje o 9º lugar antes dessa partida, o Remo está à frente do Botafogo. Então, vamos para cima. Então, essa é a expectativa, e eu quero dar um recado para os meus amigos remistas, tá entendendo? Que a gente sabe por que a gente fala mais um pouco do Paysandu? Vamos lá. É matemático isso. Quantas competições o Clube do Remo está disputando hoje? Só uma. Só a Série B. Quantas competições o Paysandu está disputando 3. hoje? Série B, a mesma do Remo. Parazão, aí entra o Remo. Aí vem Copa do Brasil e decisão da Copa. Pela quantidade de jogos, né? Essa que é a questão. Essa é verdade. E o foco acaba sendo maior, porque você, quando fala na Série B do Paysandu, automaticamente tu fala na decisão com o Clube do Remo, tu já vai entrando aqui, automaticamente tu fala na decisão da Copa Verde, automaticamente tu fala do Bahia na Copa do Brasil. E automaticamente, quando o Remo estava disputando as 2 competições, a gente comentou muito aqui sobre a Copa Verde, a Copa do Brasil e as eliminações do Clube do Remo, então né? É isso, não tem privilégios não. Inclusive eu falei aqui com o MacGyver para cronometrar o grito de gol, para ser tudo igual. Mais alguma coisa a acrescentar? Fechado, Matoso. Pessoal, um grande abraço. O programa dessa Sexta-feira Santa, a gente vai dentro de um conceito que a gente tem do futebol. Eu sei, a gente é ácido, é crítico, mas pega pesado usando a gíria do futebol. Tudo isso que a gente fala aqui, quando a gente fala chinelinho, não foi eu que inventei esse termo. Não foi eu, foi a boleirada que inventou. Tá certo? É a gíria da boleirada. Jogador chinelinho, não sei o que e tal, não é isso? A boleirada que pisa inventou. no ovo. Tudo que nós falamos é dentro de uma gíria da boleirada. Outro já passou, vamos trabalhar, vamos lutar, nós chegamos, eu gostei do projeto, o time é isso mesmo, o futebol é isso mesmo. Não foi eu não inventei isso. Então, só que a gente usa às vezes de uma forma ácida, mas não é para depredar quem quer que seja, porque eu olho cada um deles realmente como cidadão, como ser humano, como um pai, como filho, como irmãos. Agora, só tem um detalhe, tem milhares e milhares de paraenses que estão trabalhando para pagar o salário deles. Então, a gente precisa entender que é fundamental a gente honrar aquilo que a gente está ganhando.
Tá certo? É só isso, lembrar, estimular, no sentido de que logo, logo a gente tenha o Paysandu saindo desse sufoco e trazendo outras conquistas que a sua torcida cobra, porque a torcida do Paysandu ficou mal acostumada a ganhar vários títulos no novo milênio. Essa é uma das questões. E aí a cobrança acaba sendo maior. Então, amanhã nós vamos fazer um programa, nessa Sexta-feira Santa, um programa especial, onde nós vamos usar aquilo que a gente sempre fala, o futebol. A questão do autismo, do meio ambiente, da proteção dos animais, dos idosos, de todas as diferenças, da economia, da educação, da saúde, da vida. E amanhã a gente vai dar um enfoque para a questão do futebol e a espiritualidade. Espere amanhã, Sexta-feira Santa, e desde já a gente já vai desejando a todos uma boa Páscoa. Beleza? Boa Páscoa. E acompanhe a gente no Instagram, Edson Matoso TV, também da TV Grão Pará, e no YouTube, onde nós vamos divulgar nas nossas redes sociais o resultado deste jogo do Clube do Remo e também do final de semana. Um abraço.